Aqui uma pessoa está dizendo que alguém não aceita o seu corpo físico e que está se preparando para fazer uma cirurgia de mama para mudar o seu corpo. O nosso corpo físico, como o nosso corpo astral e o nosso corpo mental, são veículos para a nossa consciência se manifestar. E na época pré-natal, isto é, na época em que estamos no útero materno e até antes, a consciência vai se polarizando na formação de cada corpo. Então, o corpo ou os corpos com os quais nós nascemos, o físico etérico, o astral e o mental, isto vai amadurecendo e vai se formando à medida que o ser vai se concentrando na sua construção, na sua formação. E para isso o ser é ajudado pela hierarquia dévica, pela hierarquia espiritual. À medida que o ser vai formando esses corpos, ele vai aprendendo a funcionar dentro deles. Isto leva um tempo. Então, nós levamos um tempo para aprender a funcionar dentro do corpo físico, depois levamos alguns anos para aprender a funcionar dentro do corpo astral e levamos um tempo ainda maior para aprender a funcionar no corpo mental. De forma que esse trabalho com os corpos é um trabalho para toda a vida, porque quando nós estamos funcionando bem à vontade, como ser interno, no corpo físico, no corpo astral e no corpo mental, nós começamos a aprender a descobrir o corpo da alma, o corpo espiritual, o corpo de luz, de forma que nós estamos sempre nascendo, renascendo, formando corpos, construindo, criando, aprendendo a nos locomover no universo. Dentro do corpo físico, nós aprendemos a andar aqui, não é? Dentro do corpo astral, nós aprendemos a estar no plano astral, que não é físico, que é sutil. Dentro do corpo mental, nós aprendemos a estar no mundo das ideias. Dentro do corpo causal, nós aprendemos a estar na nossa alma, bem lúcidos, bem conscientes. Isso tudo é uma aprendizagem. E depois vamos construindo o nosso corpo de luz no plano espiritual, e à medida que ele vai sendo construído, nós vamos aprendendo a usá-lo. E este corpo de luz nosso no plano espiritual, ele vai evoluindo, ele vai progredindo, vai se tornando luminoso à medida que nós o usamos, de forma que nós estamos numa grande atividade em todos os níveis. O nosso corpo físico, ele foi formado numa raça anterior, numa etapa muito primitiva da Terra. O corpo físico foi formado na Lemúria, quando nós éramos muito primitivos. E na Atlântida, nós desenvolvemos o corpo astral. E na raça atual, estamos desenvolvendo o mental. Agora, o corpo físico conseguiu ser perfeito como corpo. O corpo físico conseguiu a máxima expressão da ordem, da harmonia, da funcionalidade dentro da matéria. Então o corpo físico está pronto, o corpo físico está preparado. Não há nada mais a fazer com o corpo físico, a não ser mantê-lo, a não ser, eventualmente, não deixar que ele se desarmonize, não deixar que ele adoeça, porque ele em si, como corpo, está pronto. Ele em si tem tudo o que é necessário para nós termos uma vida física adequada. Enfim, um eu superior, uma alma,
dentro do corpo físico humano, tem tudo que ela precisa para agir no mundo externo, para agir no plano físico. Agora, isto tudo já aconteceu e o corpo físico tem um átomo permanente. A cada encarnação nós temos um corpo diferente, mas o átomo permanente é o mesmo. Então o que é trabalhado através dos milênios e dos milhões de anos, o que é trabalhado é o átomo permanente. É esse átomo que é único e que produz cada corpo em cada vida. Então quando dizemos que a gente vem trabalhando o corpo físico desde a Lemúria, é o átomo permanente que está sendo trabalhado. É aquele átomo indestrutível. Então, hoje, esse átomo já tem uma grande experiência. E esse átomo tem condições de criar um corpo a cada encarnação segundo a nossa necessidade. Então, isto é o que se passa na realidade, ou o que se passaria. Agora, o que nós fazemos deste corpo, isto é outra coisa. Então, como nós tratamos este corpo, como nós alimentamos este corpo, como nós conduzimos este corpo, isto é outra coisa. Então, se os nossos corpos não estão bem, ou se os nossos corpos precisam de reparo, isto não pode se atribuir à natureza e nem à lei evolutiva. Isso só pode ser atribuído ao uso que nós fizemos dele. Que fizemos dele em vidas passadas ou que estamos fazendo agora. O nosso corpo físico, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental, eles se apresentam hoje segundo o que nós fizemos, segundo como nós o usamos até agora. Então aqueles que não estão encontrando muito à vontade dentro dos próprios corpos, agora, nesta época, devem se coligar com a formação dos corpos superiores, com a formação dos corpos internos, são aqueles corpos que nós vamos precisar daqui por diante. E à medida que formos trabalhando o corpo da alma, o corpo espiritual, o corpo de luz, isto tudo vai refletir sobre esses veículos materiais. Não sabemos até quando vamos precisar desses veículos materiais, do mental, do emocional, astral e do etérico físico. Isto vai depender da evolução interna que nós fizermos. Agora, segundo o estado do átomo permanente nosso, vão ser os nossos futuros corpos, a não ser que a gente, à medida que cuide da sua evolução superior, cuide também de rever a sua própria posição diante do corpo mental, diante do corpo astral e diante do corpo etérico físico. Nós temos as informações de como fazer isto, desde as coisas mais simples, como pode ser o que a gente come, o que a gente se alimenta, até todo o resto, todas as disciplinas. Como os corpos não foram bem usados e eventualmente não são ainda bem usados e nem bem tratados, esta questão dos corpos e esta questão da evolução dos corpos e de como tratar os corpos, de como purificá-los, de como harmonizá-los, até de como nós os transformarmos através de uma transmutação, através de uma sublimação. Tudo isso é um ensinamento que vem nos acompanhando, que é para que a gente não se sinta completamente sem saber o que fazer com esses três corpos que nós usamos aqui no plano físico, nos quais nós nos encarnamos. Então, nós não iríamos neste momento parar a nossa evolução superior para só cuidarmos do físico, do astral e do mental. Nós temos que encontrar a forma, temos que ter a habilidade de, sem transcurar a nossa evolução superior, sem transcurar a formação do corpo da alma, do corpo causal, sem transcurar
a formação do corpo espiritual e do corpo de luz, nós procurarmos retomar certos cuidados com os corpos que a gente chama de inferiores, isto é, os corpos materiais, o mental, o emocional e o etérico-físico. E sabendo que tudo aquilo que nós fizermos na evolução superior, todos os passos que nós dermos na evolução superior, que isto vai refletir no equilíbrio dos corpos. O corpo físico, como nós vimos, ele chegou a ter uma estrutura perfeita. E ele foi criado com a colaboração das hierarquias dévicas e com a colaboração da hierarquia espiritual. O que acontece com o nosso corpo físico e que deveria ser trabalhado ainda com muito cuidado é o cérebro. A grande maioria das células cerebrais permanecem adormecidas. E nós precisaríamos de um cérebro mais desperto. Não chega a 10% das células do cérebro que estão despertas. De forma que nós não tratamos bem o nosso corpo até hoje. Porque para o cérebro estar adormecido em 90% das suas células, vocês veem como foi o nosso comportamento. Então agora, nós teríamos que realmente colaborar para que estas células adormecidas despertem no cérebro. E se essas células vão despertando, no cérebro vai ficando impresso aquilo que devemos fazer com o resto do corpo. Porque, veja, a alma, neste momento, tem outras tarefas. A alma não devia mais estar lidando com o corpo físico. A alma teria que ter um instrumento adequado, lúcido, desperto, para ela servir aqui no plano externo, porque ela servindo no plano externo, a sua consciência vai poder se elevar e vai poder ir se conectando com o espírito, ir se conectando com a mônada. De forma que nós temos que na nossa consciência humana, no nosso nível consciente, no nosso nível de ego, deveríamos liberar a alma de estar cuidando desses corpos inferiores e de tratarmos desses corpos inferiores, desses corpos práticos aqui para a vida prática, da melhor forma possível, para que a alma não retardasse a sua evolução, para que a alma não tivesse que se ocupar tanto. Então, hoje, nós temos uma dupla vida, sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos que estar conectados com a alma para saber o que a alma quer que seja feito aqui, qual é o caminho da alma, quais são os planos da alma. Ao mesmo tempo, deixarmos a alma o mais livre possível para ela fazer o seu caminho interno, para ela cuidar da sua evolução interior, para ela cuidar da sua ligação com o espírito, com o cosmos, etc. E ao mesmo tempo teríamos que estar atentos, não? Para assustar esta deterioração do cérebro, para assustar esta deterioração do corpo mental, do corpo astral e do corpo físico. Bom, esta civilização, que é aquela que nós dispomos agora, porque vivemos nas anteriores, mas não sabemos o que fizemos nas anteriores. Nesta civilização, nós temos, por um lado, muitos meios para tratarmos dos corpos. E, por outro lado, temos também forças involutivas que realmente conspiram para que os nossos corpos externos fiquem doentes. Então, nós temos um trabalho relativamente árduo neste momento, estando dentro dos corpos. Temos um trabalho árduo, temos um trabalho amplo. E não deveríamos trascurar este trabalho. Não teríamos que abandonar este trabalho. O que nós temos que conseguir é um equilíbrio. É um equilíbrio.
naturalmente você não ficar 24 horas por dia cuidando do físico, do astral e do mental. Mas você tem que ter um equilíbrio, ter presente a necessidade desses corpos, mas sem trascurar a sua evolução superior, sem trascurar o seu preparo, o seu caminho para a evolução superior. Porque nós não vamos ficar nestes corpos eternamente. Então, sempre que nós estamos diante de um assunto desconhecido, inusitado, sempre que nós ficamos sabendo de algo que não sabíamos na linha evolutiva, não a vida dos outros, no caminho evolutivo. Então, sempre que nós temos uma informação a respeito de passos que se dá na lei evolutiva, isto vai despertando as células adormecidas do cérebro. As células do cérebro, 90% do cérebro que está adormecido, ele não vai despertar com essa nossa vida corriqueira comum, normal, com o nosso dia a dia. Com isso ele não desperta. Nós vamos usar os 10% de células despertas e vamos cansando-as e vamos embotando-as ainda mais. Então nós precisamos dar ao nosso cérebro um alimento, um estímulo, uma informação inusitada, não usual. Então, por exemplo, esses 10% de células do cérebro estão habituadas a estarem elucubrando, estarem formando ideias, pensamentos, etc., ou conduzindo, dirigindo, colaborando na parte física do corpo. Se nós não temos uma intenção, se nós não temos uma aspiração, ou se nós não temos uma decisão de elevar a nossa consciência desse plano físico material, nós ficamos usando sempre aqueles 10% de células que vão ficando embotadas, cada vez mais embotadas. A vida humana, toda a vida humana, todo o esquema da vida humana está localizado nesses 10%. Então, você tratando de vida humana, de coisa terrestre, de coisa material, de coisa psicológica, de coisa mental, você está usando só esses 10%. Todo o resto continua dormindo. Então precisa realmente que a gente, ao entrar em contato com uma informação que para nós é nova, a gente realmente desse atenção para aquilo. Dar atenção não é só ficar sabendo e continuar depois a cuidar da vida humana como ela sempre foi. Quer dizer, você dar atenção quer dizer você penetrar aquele conhecimento, você ir buscar mais aquele conhecimento. Melhor ainda, se você for buscar dentro de você a confirmação daquele conhecimento. Aí o seu cérebro vai ter que despertar, não tem como. Porque esses 10% que estão lá, isso não vai além do que já está manipulando. Então, se você chama a atenção do seu cérebro, por exemplo, para uma vida supramental, para uma vida além do mental, se você começa a instigar o seu cérebro para despertar, para cuidar, para pensar numa vida que não é visível, que não é material, que não é pessoal, você com isso está acordando aquelas células adormecidas. De forma que é muito importante que quando a vida, quando o karma, ou quando as hierarquias, ou quando a nossa alma, ou quando o nosso espírito nos traz uma informação diferente, que a gente realmente se dedique àquilo, que a gente realmente se ponha a cuidar daquilo. Porque isto é a forma desse 90% dessas células mortas começarem a despertar, a renascer. Agora, como todos nós sabemos, nesta época, nesta etapa da evolução, tem havido transplantes nos planos sutis. Olha, eu não estou me referindo a esses transplantes da medicina. Então, tem havido transplantes
de órgãos inteiros, ou tem havido transplantes de parte dos órgãos, ou tem havido recomposição de órgãos. Tem havido colocação de novos átomos dentro dos órgãos. Átomos que são colocados ali, estimulados por energias de cura extraterrestres que estão disponíveis na Terra neste período principalmente, e que estimulam estes implantes, estimulam isto e permitem que o órgão antigo vá sendo transmutado, vá sendo transformado. Então basta que seja implantado um novo micro-órgão dentro do nosso cérebro e que depois as energias de cura fiquem estimulando aquele implante, para dentro de um certo tempo o cérebro está renovado. Isto é, aquele cérebro que nós tínhamos se desintegrar e, ao mesmo tempo que ele vai se desintegrando, vai surgindo um outro, a partir daquele implante. Isto aqui na Terra de superfície é uma coisa quase inacreditável, porque nós estamos habituados a saber que essas coisas acontecem no útero materno. Mas isto pode acontecer em qualquer época da vida, mesmo depois da gente sair do útero materno. Isto pode continuar a acontecer. E a lei da transmutação, que é a lei que rege isto que foi descrito, esta lei da transmutação é vigente neste momento. E esta lei da transmutação não está aí só para uma pequena parte das pessoas. Isso está aí, hoje em dia, planetariamente. De forma que precisa que nós tenhamos uma postura diante desta lei, uma postura correta. E não que a gente se entregue a um estado deteriorado, físico, cerebral, astral, mental, que a gente se entregue a isto como se a vida já tivesse acabado. A vida é eterna. E a lei da transmutação é uma lei superior, não é uma lei material. E esta lei da transmutação está aí para isso, para transmutar a matéria, inclusive a matéria física humana. O corpo físico pode ter o seu nível energético alterado. Alterado no sentido de elevado. E o potencial do seu átomo permanente pode ser reativado. De forma que nós temos que levar isto em conta e vermos, examinarmos em que época estamos vivendo, que oportunidade estamos tendo, porque as energias de cura, as naves, os irmãos extraterrestres, as hierarquias espirituais estão com isto no seu programa atual, junto à Terra e junto à humanidade. Então nós temos que ter muita clareza com respeito a isto. O cérebro como está, ele pode despertar as células adormecidas. Agora, para ele ser transformado, ele precisa de um implante, ele precisa de um transplante e precisa da transmutação. Nós não podemos um cérebro deteriorado fazê-lo funcionar perfeitamente. Isto não é isso que está falando. Se está falando em despertar as células adormecidas para que elas entrem em atividade e aquelas partes que estão comprometidas, ali se pode fazer implantes ou se pode fazer transplantes. Em certos casos, quando a mônada, quando o espírito ou quando a alma tomou certas decisões, pode haver até um transplante total de um cérebro. Isto acontece nos planos sutis, não? Mas no plano físico é implantado o átomo necessário. Bem, dentro do que foi falado, a impressão que se tem é de que a gente está despertando, que a gente está finalmente vivendo, que a gente está finalmente acordado, que antes estava dormindo.
A humanidade de superfície é considerada adormecida para efeito de evolução superior. Todos nós temos que despertar. Todos nós temos que, a uma certa altura, reconhecer, perceber que vivemos aqui um sono. Aqueles que já passaram para o lado de lá, aqueles que desencarnaram e chegaram lá, descobriram, ou descobrem ainda, que é como se chegasse lá e nascesse. Enquanto a gente está no corpo, é que a gente acha que vai morrer. Mas a uma certa altura do caminho, quando a gente está relativamente fora do corpo, não é sensação de morte, não. A sensação que a gente tem quando está mais ou menos já fora do corpo é que está indo para o nascimento, é que está nascendo, que está saindo de uma tumba. Há 2000 anos contou-se uma história simbólica, não é? Que Cristo chamou e alguém saiu da tumba. Ali dizem que ressuscitou. Aquilo é símbolo do que tem que acontecer conosco. Aquela tumba é a vida aqui na matéria, é a vida aqui, no plano externo, na superfície. Nós temos que ressurgir daquela tumba. Temos que nascer. Nós ainda não nascemos desse ponto de vista. Agora, a cada vez que nós desencarnamos, nós nos preparamos um pouco mais para isso. Até que a uma certa altura a gente realmente se erga desta tumba e diga: agora eu não vou dormir mais. Se continuar reencarnando, a vida aqui vai ser bem diferente. A ação aqui vai ser bem diferente, os interesses vão ser bem diferentes. Porque aí, quando você já nasceu, você saiu desta tumba, você vê que você não é disto aqui. Você é outra coisa. E é aí que você vai realmente começar a servir aqui. E aqui tem outra pergunta que combina muito bem com esta primeira. Pergunta: o que é curar-se pela dor? A dor é uma forma da matéria se purificar. Infelizmente, dói. A dor corresponde a um fogo que queima. Ela corresponde a um fogo que queima. E quando ela queima, quando ela atua, alguma coisa ela está purificando. E quando a dor aparece, é porque não havia outro modo de purificar. A natureza já experimentou todos, a mônada já experimentou todos, a alma já experimentou todos, mas não houve resposta. Então vem a dor, porque aí a purificação tem que ser feita. Então vem a dor. E a dor então queima, a dor resolve este assunto da purificação da matéria. Quando nós nos deixamos envolver demais pelos impulsos da forma do mundo formal, das leis materiais, é só a dor que pode nos separar disto. De forma que a dor é um grande instrutor. A dor, quando vem, naturalmente, não nós íamos buscar a dor. Isso é masoquismo, isso é doença. Mas quando a dor vem, naturalmente, quando a dor vem, ela vai nos instruir, ela vai nos ensinar como é que nós vamos nos libertar daquilo que está nos confundindo, daquilo que está nos prendendo, daquilo que está nos segurando na ignorância e na escuridão. Nós estamos falando não só de dor física, estamos falando também de outros tipos de dor que vocês devem conhecer, porque nesta Terra e nesta humanidade não há quem não sinta dor, de alguma forma, porque é necessário.
E esta dor, quando aparece, ela primeiro é um aviso. E se nós não entendemos este aviso, se nós não compreendemos este aviso e continuamos na linha de desconhecer a evolução superior, a elevação e tudo, então ela vai se tornando cada vez mais pungente. Então a dor vai aumentando, é porque ela não está conseguindo nos despertar, ela não está conseguindo nos mostrar aquilo que temos que ver. Quando a dor vem, nós teríamos que considerá-la realmente uma ajuda. Veja como estamos fora de caminho, hein? Veja como somos mal educados, né? E como tratamos a dor quando ela chega. Primeiro nós teríamos que saber receber a dor. A dor é um aviso, a dor é uma indicação, a dor é um sinal. Então digamos que a dor venha num órgão físico. Está indicando que nós não soubemos usar aquele órgão físico. Só da gente se colocar este assunto, as coisas já começam a clarear. Porque aí o órgão físico começa a dar os sinais de como quer ser tratado. Dá os sinais para nós ou dá os sinais para alguém que esteja nos ajudando, para alguém que esteja colaborando. Quando nós compreendemos a dor dessa forma, como uma purificação, como uma libertação, como um instrutor para nós, como um purificador, quando nós compreendemos a dor desta forma, nós começamos a entender a dor alheia e começamos até a entender como é que aquele indivíduo chegou naquela dor. Às vezes de fora se vê isto como num livro aberto. Podemos ajudar aquele indivíduo e podemos também aprender com a dor dele. Esse contato com a dor, esse relacionamento com a dor, vai se aperfeiçoando. E aí nós vamos aprendendo a lidar com a dor. Vamos aprendendo a atender aquilo que a dor está mostrando. Em nosso nível individual, em nível de outros, em nível de grupos e até em nível de planeta. Há consciências e há seres na hierarquia espiritual que compreendem a dor do planeta. Vocês têm aí as biografias de Padre Pio para ver isto bem claramente. Então, há seres na hierarquia que compreendem a dor do planeta e que cuidam da dor do planeta. Cuidam de transformar a dor do planeta em experiência, em purificação, em elevação. Porque a dor nos eleva. Se a gente a compreende, se a gente a compreende e se colabora com ela, ela começa a nos libertar de outro jeito. Se nós tivermos esta clareza desde o princípio, a nossa consciência, que não é física, não é tocada pela dor. Então veja, aqui chegou num ponto que é uma encruzilhada. A dor pode alterar uma consciência. A dor pode deixar uma consciência diferente, pode alterar. Mas se nós compreendemos a dor, ela pode ser a maior dor deste mundo e a consciência não é tocada. A consciência continua lúcida como estava antes de começar esta purificação dos corpos. Isso tudo traz para nós um novo relacionamento. Um novo relacionamento a começar de nós mesmos, não? Começar de nós mesmos. Vejam vocês, toda esta dor que as pessoas sentem a ponto de ficar vendo defeito nos outros, né? E quando é que você fica vendo o defeito dos outros? Só quando você está se sentindo tão defeituoso que você começa a ver aquilo projetado no outro. Senão não tem como você ficar distraído com isso. Não tem como você ficar absorvido pelo modo do outro ser, pelo que o outro manifesta. Só se você está tão dolorido, se você está reconhecendo tanto aquilo, que começa a ver aquilo no outro.
Então, isto tudo pode nos trazer um novo relacionamento conosco, com o outro, com o mundo, com a vida, através da dor, através de sentir dor. Olha, quando a dor começa, a dor física, a dor moral, dor mental, quando a dor chega, é porque, olha, tudo isso já foi tentado. E nós não respondemos, mas ainda está em tempo. A dor vem como uma grande irmã para nos realmente chamar a atenção para isso. À medida que nós vamos nos interiorizando, vamos percebendo que quem sente a dor não somos nós como consciência, não somos nós como indivíduo real. Nós vamos percebendo nitidamente que quem sente a dor são os corpos. Ou quem sente a dor são os nossos corpos sutis, mas não nós, na nossa essência. Isto nós mesmos vamos descobrindo. E há muitos que vão descobrindo isto quando vai chegando a hora de desencarnar através de um processo doloroso, porque isso não é o caminho de todos. Há seres que hoje desencarnam até sem nem sentir nada. Mas há também seres que desencarnam de uma forma dolorosa. Aqueles que desencarnam de uma forma dolorosa, durante aquele processo, a uma certa altura, eles se libertam da dor, quer dizer, eles se destacam da dor e veem que ali no fim do processo, um pouco antes de desencarnar, eles sentem nitidamente que quem está sofrendo é o corpo, não eles. Olha, se nós fizermos esse trabalho na consciência, não precisamos ter uma morte dolorosa. Porque a morte dolorosa vem para ensinar isto. Agora, não quer dizer, não, que a gente aprendendo isto que não vai ter morte dolorosa, porque nós não sabemos quais foram as opções da nossa alma, quais foram as opções do nosso espírito para aqueles momentos, para se valer daquela oportunidade para servir. De forma que esta pergunta, o que é curar-se pela dor? É tudo isto, é curar-se desta ilusão. E nós não nos confundirmos com todo esse processo. Não nos confundirmos com isto. Porque o nosso ser interno, a nossa essência está acima de tudo isto. Está destacada de tudo isto. E isto é uma aprendizagem, é uma experiência, é um trabalho evolutivo que nós fazemos dentro da matéria, dentro desses corpos que sentem dor. Agora, nós temos que ensinar alguma coisa para esses corpos. Ou temos que ensinar alguma coisa para estas células. Nós, o nosso ser interior, o nosso ser interno. Então teríamos que realmente mudar a nossa polarização. Teríamos que realmente ter a nossa vida como uma coisa um pouco mais ampla do que isto que temos. Bem, tem dores que quando vêm, você já sabe como é que ela veio. O que foi que você fez para ter aquela dor. Se você não sabe imediatamente, você pergunte para o seu eu interno, pergunte para a sua mente superior, indague a sua alma, que você vai compreender. Mesmo que não compreenda racionalmente, a consciência compreende. A consciência compreende. Tanto compreende que aceita a dor. Acaba aceitando. Quando se aceita a dor, houve uma compreensão interior, senão não podia aceitar. Houve uma compreensão interior. Então o trabalho está sendo feito. Nós temos essa consciência humana, temos essa consciência mental, que é a mínima parte da consciência. E nos deixamos iludir por isso. Nos identificamos com isso. Tudo isto que nós somos conscientes, isto é uma ínfima parte da consciência. Tem todo o resto da consciência para ser conhecido, para ser descoberto. Mas para isso precisa aspirar, precisa querer, precisa estar interessado nisso, precisa estar desperto para isso.
Então, na prática, tome cuidado com essas conversas que a gente tem, tome cuidado com essas distrações, tome cuidado com essa contaminação mental através de conversa, de televisão, de tudo isso que está aí. Tome cuidado com isso, se preserve, não se preserve, que você vai então começando a perceber um outro estado, vai começando a encontrar um caminho aí. Por nós mesmos nós não chegaríamos não. Você está me olhando como quem não acredita. E você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Porque isto nós temos que saber para começar o trabalho. E aí começam a chegar as ajudas. Começam a chegar as ajudas dos outros planos, dos outros níveis. Que não podiam se mover. Porque nós não chamamos, nós não atraímos, nós não abrimos passagem para ele passar. Aí começam a vir as outras ajudas. E vêm as ajudas do alto de nós mesmos, vêm as ajudas das hierarquias, vêm as ajudas dos reinos paralelos, do reino dévico, vêm as ajudas até de reinos que estão aqui conosco, vêm ajudas do reino animal, vêm ajudas do reino vegetal, vêm ajudas do reino mineral, o universo vem à nossa ajuda. Há certos momentos em que a ajuda vem de um outro reino, nitidamente. E nós precisamos estar atentos a isto tudo. Enfim, aqueles 10% de células do cérebro não bastam para ver tudo isto. Precisa começar a despertar. 11%, 12%, 13%, 15%, 20%. Oh, quando chega em 20%, nossa, que coisa que abriu. Ainda tem 80% para abrir. Só mais uma coisa. E aí vem todas essas ajudas e é o ego que é doente no seu orgulho e ele está em si mesmo. Mas você está pensando no ego a esta altura? No processo dele e aí ele não vê tudo isso. Mas não pense mais no ego. Você fique ligada com isto. Você fique ligado com isto e o ego que se arrume, o ego se adapta. Não deixe esse ego. Não fale em ego nesta reunião. Basta.